Olá, pessoal, bem-vindos à sétima aula de arte desse segundo bimestre. Essa é uma aula para os nonos anos, tá? Vou compartilhar minha tela com vocês, pessoalzinho do nono ano. Vamos lá. Como eu disse, sétima aula do segundo bimestre, tá? Nossa aula de hoje, o tema é composição cênica. Então, olha lá. Aqui eu vou colocar o link desse vídeo que eu tô gravando agora para vocês conseguirem assistir a explicação bonitinho. Acompanhem aí a leitura, então, desse pequeno texto com a Pro, tá? As manifestações artísticas da contemporaneidade, que utilizam a linguagem da dança, trazem quase sempre no cerne da sua escrita as histórias de determinado grupo de pessoas, ou mesmo de um indivíduo, que por sua vez poderão ter pontos comuns com as histórias de vida de várias outras pessoas. O movimento dançado, aliado à trilha sonora, aparece expressando sentimentos, emoções e trocas que podem ser vistos metaforicamente como se estivessem escritos em papel. A coreografia apresenta uma corrente de imagens dançadas que fluem cenicamente, relembrando a história que está sendo contada. Assim acontece no espetáculo Ouroboro, apresentado pelo Núcleo de Criações Móvola, tá? Lê-se Moviola, tá? Então, até eu falei errado. De São Paulo. O Moviola é um projeto de criação multimídia em dança contemporânea, criado em 2008 pelo bailarino, coreógrafo e videomaker Alex Soares. Ouroboro é uma palavra de origem grega. Tem como símbolo uma serpente que morde a própria cauda e revela uma imagem cíclica. Então imagine, né? Por que cíclico? De círculo, né? De ciclo. Se a gente tem uma cobra que vai morder a ponta, o que ela vai fazer? Vai fazer o círculo, tá? Sem começo ou fim. O trabalho trata a infância e a velhice como dois lugares distantes e, ao mesmo tempo, próximos. Segundo o coreógrafo Alex Soares, que assina a direção e coreografia do espetáculo, a obra trata sobre a forma como a sociedade atual trata as crianças e os idosos, muitas vezes marginalizando-os, tá? Como o tema é bastante atemporal e a equipe deixou de lado as novas mídias que marcaram os trabalhos anteriores do Moviola, deste modo, sobra espaço para as projeções de vídeos feitas por slides, música analógica e figurino retrô. Apesar do clima de tempo passado, não há referências a uma época específica. Esses recursos visam provocar no público a sensação de deslocamento. Então, olha lá, percebam que aqui no texto ele descreve como que é esse espetáculo, mas ele vem contando para a gente tudo o que a gente aprendeu na aula passada, que são os elementos da dança contemporânea. A gente viu ele falando aqui no primeiro parágrafo da trilha sonora, vimos ele falando o que mais que ele falou? Da coreografia no primeiro parágrafo, e aí na segunda ele fala de novo da coreografia, fala que ele usa recursos tecnológicos, né? E também a gente vai ter as projeções de vídeos, né? Música analógica, figurino. Então ele também vai ter todos esses recursos juntos nesse espetáculo de dança, tá? O vídeo ele tem 2 minutos. Eu vou colocar só um pedacinho para a gente assistir aqui na videoaula, mas depois vocês assistam ele completo, porque vocês vão precisar para responder as questões da atividade, tudo bem? Então, olha lá, vou tirar o compartilhamento aqui do Word e vou compartilhar com vocês aqui do YouTube. Então, vou deixar só um minutinho, tá?
Então, olha lá, a gente assistiu um pedacinho de 1 minuto do vídeo que tem 2, tá? Depois vocês assistam completo. Eu vou compartilhar de novo aqui o Word para a gente voltar na atividade, tá? Então, esse foi o vídeo que a gente, o espetáculo de dança, né, do Ouroboro. A coreografia foi do Alex Soares, então todos esses passos de dança que vocês viram os dançarinos fazendo ali, foi ele quem criou, ele que montou, e reparem bem nos movimentos, no figurino, na iluminação, tudo que a gente estudou na aula passada, trilha sonora, para vocês responderem as questões abaixo, tá? Então, atividade, vocês vão copiar e responder essas questões para mim no caderno de arte, tá? E depois montar o roteiro. Essa atividade ela está dividida em 2 partes. A primeira parte, que é sobre o espetáculo que vocês que a gente assistiu um pedacinho, vale 2 pontos, e o roteiro, que é a parte 2, vale 8 pontos, tá? Vou explicar primeiro sobre as questões, tá? Então, olha lá. Sobre o vídeo do espetáculo Ouroboro, responda. 1. Vocês já leram algum livro ou assistiram algum filme, espetáculo de dança ou peça teatral sobre a biografia de uma pessoa ou sobre um episódio histórico? Então, vocês já viram algum filme, espetáculo de dança, peça teatral, alguma coisa que contava sobre um episódio histórico, talvez alguma guerra, alguma tragédia que aconteceu, que episódio histórico que vocês já conheceram através de livro, filme, espetáculo de dança ou peça? Ou também sobre a biografia. O que é biografia? É a história de vida dessa pessoa. Vocês já viram, assistiram alguma coisa, a história de vida de uma pessoa? Ou leram, tá? Se a resposta for sim, vocês vão contar rapidamente para mim como que foi, tá? Se foi o livro, eu li livro de pessoa tal e contou assim, a vida dela foi assim. Uma coisa bem curta, mas que me mostra os fatos, tá? Questão 2. Quais situações do seu cotidiano poderiam ser temas de um espetáculo de dança contemporânea? Por exemplo, questões políticas, sociais, culturais, autobiográficas, comportamentais cotidianas, como também a fisiologia e anatomia do corpo humano. Então, o que acontece aí no seu cotidiano, da sua vida, do seu corpo, que você acha que poderia ser tema de um espetáculo de dança, tá? Então, falar... eu acho que o momento que a gente está vivendo agora no país poderia ser tema de um espetáculo de dança. Eu acho que o que a gente passa, o carnaval aqui no Brasil, que é uma coisa nossa, pode ser contado no espetáculo de dança. A minha vida seria uma autobiografia, pode também ser contada no espetáculo de dança. Não sei, eu tenho uma coisa assim, poderia, tá? Vocês vão descrever para mim também rapidamente, tá? 3. Vocês perceberam se os gestos e movimentos realizados pelos bailarinos representam o tema do espetáculo? Tá? Eu li sobre o tema do espetáculo lá em cima no 2º parágrafo. Então, se esqueceu o tema, dá uma voltadinha, lê o 2º parágrafo de novo e assista o vídeo, tá? 4. Quais elementos da dança contemporânea, tá? Espaço, cenografia, figurino, movimentos, trilha sonora, iluminação, vocês observaram na apreciação do vídeo, descreva-os. Então, eu vi o espaço foi tal, a cenografia é tal, o figurino é tal, o movimento é tal, trilha sonora é tal, iluminação é tal, tá? Escrevam para mim, descreva bonitinho, tá? Esse vídeo, ele tem a maioria desses elementos, tá? E 5, para vocês, qualquer história ou fato alegre ou triste pode vir ser um tema para a dança? Aí essa resposta é pessoal, vocês vão responder para mim se sim ou se não, tá? Se só momentos alegres, se só momentos tristes, se os dois podem ser temas, tá? E aí a parte 2 da nossa atividade, que é a que vale mais pontos, vale 8 pontos, tá? Nós vamos criar um roteiro de uma composição cênica. Então, o que vocês vão precisar para isso? 1. Escolher e pesquisar um personagem. Esse personagem ele pode ser de um filme, de quadrinhos, de uma novela, pode também ser de um episódio histórico ou das situações do seu cotidiano. E aí, no seu cotidiano, pode envolver questões políticas, sociais, culturais, autobiográficas ou comportamentais, ou ainda a anatomia do corpo. Então, por exemplo, você vai lá e escolhe um personagem de quadrinhos, sei lá, escolhi a Mônica da Turma da Mônica. Não usem esse exemplo, tá?
Então, eu vou pesquisar como que o personagem da Mônica é. Então, você vai descrever algumas coisas que a gente já conhece. A Mônica usa sempre o mesmo vestido vermelho. A Mônica tem um coelhinho que ela sempre anda com ele. A Mônica é brava. A Mônica é não sei o quê. Vocês vão descrever, falar um pouquinho sobre a personagem que vocês escolherem, tá? 2. Pensar no espaço adequado para a apresentação. Então, onde eu vou montar essa apresentação com a Mônica, tá? Aonde eu vou fazer isso? Escrevam o lugar que vocês escolherem na 2, tá? 3. Produzir croquis para cenografia, figurino e adereços. Então, olha lá, vocês vão fazer 2 desenhos na questão 3, tá? Um desenho vai ser da cenografia e o outro desenho do figurino dessa personagem, tá? De pelo menos uma personagem. Se você pensar em uma apresentação que tenha mais, escolha um personagem e desenhe o figurino dele para mim. Lembra que figurino é tudo que o ator, a personagem, vai colocar em cima do próprio corpo. Então, roupas, adereços, objetos que ela vai andar com ela vão fazer parte do figurino, tá? Cenografia é todo o meu preparo para mostrar em que época que aquilo está se passando, aonde está se passando, tá? E 4, criar coreografia, movimentos corporais. E aí pode ser um desenho, vocês escolhem o que vocês vão preferir. Se vocês vão preferir fazer um desenho mostrando os movimentos corporais, ou vocês vão escrever que movimentos corporais são esses que eles vão fazer. Então, por exemplo, a Mônica vai dançar, sei lá, e vai fazer movimentos mexendo braços, pernas, rodando, rolando no chão, fazendo giros, saltos. Vocês podem fazer vários desenhos pequenininhos dela, mostrando esses movimentos corporais, essa coreografia. Ou vocês podem escrever, a Mônica vai fazer tal de movimentos corporais, tudo bem? 5, selecionar músicas e sons. Então, vocês vão escolher pelo menos para mim 3 músicas ou 3 sons, tá? Que vai ser a nossa trilha sonora, tá? Lembra que cada um aqui do que a gente está fazendo é um elemento da dança contemporânea. Nós não estamos fazendo uma peça de teatro, lembrem, é uma apresentação de dança contemporânea, mas que tem os mesmos elementos de uma peça de teatro, tudo bem? E aí vocês escolhem 3 músicas para mim, ou 3 sons, e escrevam para mim de quem é o artista, tá? Qual o nome da música, para eu saber, tá? E 6, e última, apontar quais tecnologias e recursos digitais serão usados. Por exemplo, o do Ouroboro, a gente viu que eles usaram música analógica, que era o violoncelo, né? E a gente viu que eles usam slides, no final do vídeo mostra eles colocando vários slides, né, para mostrar, para fazer essa exposição dos slides. Então ele entraria aqui como tecnologia. Então o seu vai ter o quê? Que recurso digital, tá? Iluminação entra aqui na 6, tudo bem? E é isso, essas são as atividades, a parte 1 e parte 2 que vocês vão fazer para mim. Essa atividade ela vale nota 10, por isso está dividido 8 pontos parte 2 e parte 1, 2 pontos, tá? Aí, para saber mais, eu coloquei aqui o link da aula do Centro de Mídias, tá? Que foi a aula de ontem, do dia 20, tá? Nós já vimos esse conteúdo, mas se vocês quiserem reforçar, tiveram alguma dúvida, assiste, a aula tá bem completa, tá bem bacaninha, tá? Como sempre, observações, orientações, a atividade vai ser entregue no domingo, dia 26/7, até às 6 horas da tarde, tudo bem? Qualquer dúvida, estou sempre disponível para os nonos anos, às quintas-feiras, das 7 ao 12h35 no chat do Google. Ai, mas tô fazendo essa atividade em outra hora do dia. Me manda, porque como eu estou também disponível para outras turmas em outros dias e outros horários, eu consigo responder para vocês, tá? Não fiquem com dúvida. Manda lá no chat que eu estou sempre de olho, tudo bem? E é isso, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam fazer isso, fazer essa montagem, fazer esse roteiro, pensar em como seria tudo isso. Acho que os desenhos vão vir bem bacanas, desenhos de cenografia, de figurinos. Espero que vocês curtam muito essa atividade, tá? Sempre no caderno de arte, copia, responde ou copia e faz o desenho, porque nós temos questões que podem ser respondidas com desenhos.
E assim que terminarem, tira a foto e anexa no formulário, tá? Eu tive um problema, não sei se foi com a Ana Raíssa, a Ana Letícia da atividade passada, acabou ficando mais fotos para a quantidade que eu tinha liberado. Como essa atividade é um pouco extensa, tá? Eu vou deixar para enviar até 10 arquivos, então vocês tentem tirar no máximo até 10 fotos dessas atividades, tudo bem? Espero que vocês gostem bastante, tá? E até a próxima. Um beijão e tchau, tchau.